Olá, pessoal do canal Mr. Geekins. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma história de terror arrepiante que aconteceu comigo recentemente. Uma história que me levou a enfrentar o desconhecido e a terrível criatura que reside no meu porão. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo assustador que compartilhe por aqui. Agora, sem mais delongas, vamos adentrar nesse pesadelo real que vivi. Prepare-se para um vídeo cheio de suspense e medo, enquanto compartilho cada detalhe dessa experiência que mudou minha vida. Vamos lá. Eu destranquei a entrada para o porão. A escada parecia mergulhar num abismo, quase como se conduzisse ao submundo. Quase. Tateei ao longo da parede, no topo da escada, até encontrar o interruptor de luz. Após algumas tentativas inúteis de ligá-lo, percebi que estava quebrado. Perfeito, pensei. Outra conversa na escuridão total. Tomando uma respiração profunda, comecei minha descida. Podia sentir a madeira áspera através das minhas meias. Cada passo me aproximava mais da entidade que residia no meu porão. Parei, debatendo se deveria prosseguir. O som da porta se fechando atrás de mim me trouxe de volta à realidade. Virei-me, a luz no topo da escada já não era mais visível. Virei-me para frente novamente, reprimindo meu medo. Lembrei-me das minhas diretrizes. Fale casualmente, mas evite parecer muito confiante. Ele despreza a autoconfiança. Dei outro passo, agora sentindo o carpete úmido se infiltrando em minhas meias. Olá? Perguntei timidamente. Repreendi-me mentalmente por não fingir tranquilidade. Ele respondeu com um rosnado. Abri a boca para me repetir, mas ele me interrompeu. O que agora? Uma voz profunda e rouca retrucou. Lembrei-me da regra. Ele despreza a autoconfiança. Como você está? Desta vez consegui manter o tremor fora da minha voz. O mesmo, sempre o mesmo. Sua resposta me confundiu. Ele nunca havia mostrado qualquer indício de emoção, muito menos tédio. Lembrei-me da minha infância. Que tal um jogo de 20 perguntas? Sugeri, lembrando que era meu jogo favorito quando criança. Eu escolho o tópico primeiro. Surpreendido por seu aparente interesse, comecei a ponderar o assunto. É um animal? Perguntei. Não, ele respondeu. É o sabor do seu sangue quando eu tiver a oportunidade de arrancar sua garganta. Ouvi movimento na escuridão. O som de mudança de posição ou ajuste de postura. O tipo de som que você só percebe quando não há nada mais para mascará-lo. Comecei a tremer, deixei o medo me consumir. Então o som de passos se aproximando encheu o porão. Eu não conseguia ver nada, sabia que tinha cometido um erro. O fato de que eu não seria mais compensado era o menor dos meus problemas. Mais passos, ficando mais altos, mais próximos. O perigo estava se aproximando. Eu não me importava mais em mantê-lo calmo. Virei-me e corri escada acima, subindo 2 degraus de cada vez. Os passos atrás de mim aceleraram. Eles estavam acompanhando minha velocidade e até a superando. Meu coração estava batendo, ainda mais rápido do que a desgraça iminente que estava se precipitando em minha direção. Colidi de frente com a porta. Ela se abriu e eu caí no chão. Recuperando o equilíbrio, atirei-me contra a porta, fechando-a com força. Tentei a fechadura, conseguindo deslizar o ferrolho de metal no lugar justo antes do som de uma grande criatura batendo na porta ressoar pela casa. Comecei a recuar e tropecei, caindo no chão de madeira perto da porta do porão. Minha respiração estava ofegante e rápida. Ele continuou batendo na porta do porão, repetidamente, até finalmente desistir. Peguei meu telefone e disquei o número que dominava meu registro de chamadas recentes. Desculpe, não consegui manter o medo fora da minha voz. Ele sabe que somos vulneráveis agora e quer me matar. Desculpe, sinto muito. Muito mesmo. Solucei no telefone assim que o outro lado atendeu. Que diabos! O robusto sotaque americano do outro lado retrucou. Você tinha um trabalho. Era garantir que ele não descobrisse que era mais forte do que nós. Agora veja, precisamos convencer alguém a levá-lo ainda mais cedo do que inicialmente planejamos. Lembrei-me de quando aceitei o trabalho. Um peculiar idoso me ofereceu uma quantia substancial de dinheiro em troca de um trabalho estranho. Tenho um pouco de um problema. Ele tem medo de nós por enquanto. Ele não percebe que poderia facilmente nos matar. Você precisa garantir que ele permaneça alheio à sua força até que eu consiga passá-lo para outra pessoa. O homem havia explicado no dia em que me atribuiu o trabalho. Só tem uma coisa.
Você precisa conversar com ele por 1 hora todos os dias, ou ele ficará bravo. E quando ele fica bravo, nós morremos, entendeu? Eu não percebi que seria tão insano quanto era, mas eu precisava do dinheiro, então aceitei o trabalho. Foi quando me deram a lista de instruções. Não deixe que ele detecte seu medo. Ele é inteligente. Ele reconhecerá que o medo significa fraqueza. O pedaço de papel havia declarado: eu consegui realizar o trabalho corretamente por 15 dias. Por 15 horas, no total, conversei com o que quer que ele fosse. Ele sabia que era poderoso e pretendia usar seu poder contra nós. Saí do meu devaneio. Ainda está aí? O homem perguntou ao telefone. Pausei por um momento, depois respondi: sim, por enquanto. Olha, só garanta que ele fique aí dentro. Vou providenciar para que outra pessoa o recolha. E não pense que vai ser pago por isso. A raiva surgiu em mim. Você está brincando? Quer dizer que eu falei com aquela coisa por 15 dias para nada? Ouvi a severidade em sua voz quando ele retrucou: você sabia o que fazer. Não é minha culpa se você não conseguiu. A ligação terminou. Agora estou preso em uma casa com uma criatura que nunca vi antes. Uma criatura que nunca me viu antes, mas quer me matar. Socorro. Obrigado por assistirem até o final, pessoal do canal Mr. Geekins. Que experiência assustadora essa foi. E eu espero que vocês tenham sentido a mesma tensão que eu vivenciei ao compartilhar essa história. É uma prova de como o desconhecido e o medo podem nos levar a lugares inimagináveis. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais histórias de terror e mistério, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sinistro que estou preparando. E é claro, se vocês tiverem alguma experiência parecida para compartilhar ou gostariam de discutir essa história, deixem seus comentários abaixo. Vamos manter essa conversa assustadora viva. Fiquem atentos para mais vídeos aterrorizantes. E até a próxima, quando eu espero que eu tenha escapado desse pesadelo. Fiquem seguros e nunca subestimem o poder do desconhecido. Até breve.